A espera que cansa. Nós vemos em João 11:1 sobre a morte de Lázaro, sobre o milagre de Lázaro, e nós questionamos, o que muitas vezes acontece na nossa vida, que Deus demora, aparentemente demora em nos assistir, porque Deus não demora. Ele chega na hora certa, no tempo certo. Mas no contexto daquela família, que não era alguém distante de Jesus, era uma família muito próxima, Lázaro era amigo, todos eles eram, os três irmãos, eram muito próximos de Jesus. Mas quando Jesus chega no lugar, as irmãs dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, Marta, mais agitada, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós olhamos no relógio e nós falamos: Senhor, a conta está vencida, Senhor, meu filho está doente, está nas drogas, Senhor, olha o meu casamento, olha a minha vida financeira, Senhor, olha essa depressão, e parece que Deus demora. E muitas vezes a nossa alma vai ficando cansada, a espera cansa a nossa alma. Mas eu quero dizer algo para você nessa tarde. Deleite-se no Senhor, lance sobre Ele essa preocupação, aprenda a nomear os seus sentimentos e a colocar no Senhor e esperar que Ele venha no tempo certo. Muitas vezes a gente até procura pessoas na igreja, eu já passei por essa experiência, estava com um problema na minha família, e aquela pessoa, de uma maneira muito rude, falou que ela não era uma terapeuta. E aquilo me marcou, foi: Senhor, e eu só sei que muitas vezes na minha vida, Deus foi tirando pessoas e muitas vezes até rejeição, muitas vezes Deus vai nos deixar só, sabe para quê? Para que a gente possa aproximar dEle, para que a gente possa ter mais tempo e depender dEle, porque se as coisas acontecem muito rápido, de maneira eu não tenho problema, a Bíblia não diz que nós não teremos problema, muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós teremos sim. Mas nós não devemos desesperar, nós devemos confiar nele. Nós devemos ter bom ânimo, porque no tempo certo ele vai vir até nós. Mas muitas vezes ele permite que as pessoas saiam perto de nós, que o dinheiro suma da conta, que a saúde talvez não vá tão bem assim, que as nossas emoções não estão tão estáveis, para que a gente se aproxime dele. Uma vez uma pessoa disse: eu não escuto a Deus. E eu escutei uma frase do pastor Lucinho, eu achei ele muito engraçado, inteligente, um homem de Deus. E ele disse: quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. E a gente muitas vezes quer algo sobrenatural, o anjo, o cavalo galgando nos ares. Mas não, o Senhor às vezes quer a nossa companhia. Às vezes é tempo de a gente chegar e falar: Senhor, fala comigo. É chorar na presença do Senhor, porque nós temos para onde ir nessa espera. Nós podemos questionar, ou melhor dizendo, nós podemos questionar a espera, mas nós nunca podemos questionar o amor de Deus. Nunca questione o amor de Deus. Saiba que a seu tempo Ele virá e nos trará socorro. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu no dia do meu aniversário, e 5 dias depois meu pai faleceu também. Nós chegamos naquele cemitério e era, acho que praticamente a mesma sala, muito próxima, se não me lembro bem. E eu fiquei: Senhor, aqui estamos nós de novo. E aquela dor no coração, 2 velórios naquela mesma semana. Mas uma frase, eu falei para o Senhor naquele dia: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo por que a minha mãe morreu no dia do meu aniversário. Eu já falei em outros vídeos o tanto que foi dolorido até eu celebrar meu aniversário novamente. Mas por que no meu aniversário? Mas por que os 2 morreram na mesma semana? Por que nosso comércio faliu naquele mesmo ano? Por que tanto, problema, tanta dificuldade? Mas eu quero dizer algo para você. Eu nunca questionei o amor de Deus na minha vida. Eu posso não estar entendendo, e eu quero te desafiar nesse dia a chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu questiono, não há nada de errado em você chegar diante do Senhor e você perguntar e você insistir com Deus. Não há nada de errado nisso. Mas nunca desanime. Nunca deixe que a espera adoeça o seu coração a tal ponto que você comece a questionar o poder de Deus na sua vida. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor se faz presente, é na nossa fraqueza, é muitas vezes na aparente derrota.
Mas é importante nós entendermos, Deus chega no tempo certo. Se o Senhor tivesse chegado lá na casa na casa de Marta e Maria, naquele momento, se ele chegasse no terceiro dia, não seria um milagre que mudaria a história? Muitas vezes, porque na cultura judaica, eles costumavam dizer que até o terceiro dia a pessoa podia levantar, podia ser um erro médico, e a pessoa bebeu, teve, né, um coma alcoólico, alguma coisa, mas no quarto dia, qualquer médico pode dizer, não há ressurreição dentro do caixão, a não ser pelo milagre de Deus. Não há vida dentro de um caixão. Mas Jesus chegou ali para provar que Ele é poderoso, para provar que Ele é digno, que Ele é Senhor, e para trazer a glória de Deus neste lugar. Para que a morte de Lázaro não fosse só um exemplo naquela família, mas foi um marco na história da igreja. Deus quer fazer com que a demora dele nas nossas vidas, com que o milagre dele, quando vier à nossa vida, nos cure, e mais do que ser um milagre na nossa vida, Deus quer que nós sejamos um milagre na vida dos outros. A sua demora, a minha demora, é Deus testando a nossa fé, é Deus esperando para que a gente se aproxime dele e dependa mais dele, porque no tempo certo ele virá. Descanse nele mesmo que você não entenda, mesmo que as contas atrasadas, doença na família, casamento de mal a pior, mas Deus tem o tempo de agir. E nós temos que descansar e confiar nele. Nunca questione o amor de Deus na sua vida. Chore, desabafe, leia a Bíblia, tente entender, porque Deus vai permitir coisas na minha e na sua vida. A nossa dor vai ser cura para alguém. Porque nós vamos transmitir muito mais vida aquilo que nós já vivenciamos. Hoje eu posso falar para você de luto de uma maneira extremamente real, de cura, porque Deus me curou de um luto em 3 meses. Eu já contei a minha história e eu não entendia, né, tanta dor, tanta escassez naquele momento, mas Deus hoje me usa. Eu oro com pessoas em luto. Eu orei com uma mulher no aeroporto, a mulher nunca me viu, chegou para mim e falou assim: oh, meu marido morreu tem 2 anos, meu filho morreu menos de 1 ano, e eu não sei por que eu tô te falando isso. Eu falei: não, eu sei, porque eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu tenho algo de Deus para falar para você, que existe um Deus que cura o luto. O luto não tem que durar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não, não há tempo para Deus. O luto vai durar o tempo que você abrir o coração e permitir que Deus entre na sua vida e tire esse luto. Hoje eu falo da minha mãe e do meu pai com saudade. Eu celebro o meu aniversário e celebro o tempo de vida que eu tive com a minha mãe. Mas isso não foi da noite para o dia. Eu precisei clamar a Deus e o Senhor veio ao meu socorro. Então eu quero dizer para você, está demorando? Essa demora, essa espera está cansando a sua alma? Confia nele, porque você verá a glória dele na sua vida, na sua casa. Eu sou a Nalva Pires, então se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.